quê? Um coração puro. Bom dia, amada igreja. Graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero iniciar a nossa palavra já abrindo aí em Filemão, no livro de Filemão, nesta manhã. Carta de Paulo a Filemão. Todos abriram aí? Amém? Amém. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graças e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que eu sou, Paulo, e velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-me em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me serviste nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo e pagarei, para que não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que tu farás mais do que estou te pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco e Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar sobre essa palavra.
Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade nessa manhã, Pai, nos nossos corações, toma os nossos ouvidos, a nossa mente, ministra a Tua palavra sobre nós, Deus. Derrama sobre nós unção do Teu Espírito Santo, que Ele tenha liberdade aqui, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas, que as nossas convicções, os nossos achismos caiam por terra, e que a Tua palavra, a Tua justiça, a Tua mensagem, Pai, é que estejam firmadas em nós nessa manhã. Nós declaramos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, a Tua direção, nós precisamos do Teu amor, da Tua companhia, Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio. É o que nós te pedimos. E todos que estiverem de acordo, digam amém. 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 Então, nós estamos em pleno acordo para ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus, e o que Deus tem a nos falar nesta manhã. Amém? Eu quero ir lá para Gálatas 3:8. Vamos lá? Vamos dar uma passada lá? Enquanto vocês abrem aí, a Gálatas 3:8, tá? Essa carta que nós lemos agora, ela foi escrita de Paulo, que estava preso, para Filemon, e ela é onde a gente pode ver uma insistência, eu posso dizer assim, de Paulo, em dar, uma direção mesmo, de perdão, de reconciliação, de amor incondicional, de graça de Deus, derramado sobre Onésimo, né? Mas nós vamos entender isso mais na frente. Gálatas 3:8, disseste, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Amém? Então, não há distinção para o Senhor. Jeremias 3:23, abre para nós. Jeremias 3:23. Então, nós começamos com esse entendimento nessa manhã. Não há distinção para Deus. Nem negro, nem branco, nem judeu, ou qualquer outra situação nós podemos colocar. Para Deus, somos todos iguais. Todos carecemos da graça dEle. Amém? Jeremias 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou não? Todos nós pecamos? Todos nós carecemos? Sim. Amém? Então nós estamos em pleno acordo, dá para a gente continuar, né? Vamos para frente? Vamos lá. Aqui nós temos uma situação falando sobre um erro, né? E aí, trazendo um pouco para a nossa vida, a gente muitas das vezes chama isso de pecado. Pecado, o que ele faz? O pecado, quando o pecado, o nosso pecado, ele é descoberto, nós temos a tendência de fugir, de se esconder, não é verdade? De se distanciar das pessoas que a gente ama, de se distanciar das pessoas que a gente ofendeu também. A gente tem a mania de fugir do pecado em vez de tratar, em vez da gente buscar a Deus para tratar a nossa condição, nós preferimos muitas das vezes nos intocar, sair de tudo, e aí a gente começa a achar defeito em tudo, e a gente não está bem nunca, e a gente vai só se afastando, não é isso? Essa é uma doença do pecado, o pecado eles não leva a isso. O medo da exposição das nossas fraquezas, a vergonha, o sentimento de culpa, tomam conta do nosso coração e nos afasta de Deus e das pessoas que machucamos. Acabamos nos tornando o quê? Escravos do pecado. É isso. Quando a gente pega, muitas das vezes, quando a gente não trata, a gente acaba se tornando escravo. O perdão é a graça de Deus. Gravem isso, amados. O perdão é a graça de Deus para todos, não importa a sua condição. Não importa. Para Deus somos todos iguais, sem distinção, raça, língua, cor ou posição social também. O perdão é a graça de Deus para todos nós, não importa a sua condição, posição, diferença social. Jesus nos perdoou e nós devemos perdoar. Jesus é a razão, Jesus é o motivo de nossa liberdade, de todo o jugo, de toda a nossa culpa, de toda
a prisão e de toda a condenação. Jesus é a razão. Através de Jesus nós encontramos graça. Através de Jesus nós encontramos perdão. Não importa qual é a sua condição. Amém. Vamos entender um pouco sobre o texto que nós lemos? Voltando para o texto agora, nós estamos falando sobre Paulo, que escreve uma carta para Filemon, falando sobre um escravo, Onésimo. Um escravo, naquela época, ele não tinha direito a nada. O que escravo era? Nada. Um escravo não tinha direito a nada. Ele não tinha direito algum, ele vivia sob o domínio do seu dono, né? E ele fazia o que ele queria, ele vestia o que ele dava, o que ele queria, ele andava como ele queria, ele se comportava como ele queria. Ele não tinha direito a nada. O seu senhor poderia castigar ele, poderia, né, colocar um tronco, poderia chicoteá-lo, poderia fazer o que ele quisesse. Ele era o dono, o escravo não tinha direito algum. E se ele desse uma despertinha e quisesse ser melhor do que os outros escravos, talvez ele poderia ser até morto para servir de exemplo para os outros, que era para parar logo com esse negócio aí. Entenderam? Então, o escravo não tinha direito algum. O escravo era como se fosse um animal. Olha, gente, parece pesado, mas é verdade. Sabe? O escravo é como se fosse um animal, ele não podia ter família, ele não podia ter filhos, os filhos eram vendidos, a esposa, ele não podia se casar, casar é para os donos. Casar, não, ele estava junto aqui, tinha uns filhos, mas ao mesmo tempo levava o marido, levava a mulher, não existia casamento, eles não tinham direito ao casamento. Eles não tinham direito a ter uma família, a ter filhos, os filhos eram vendidos, as esposas eram arrancadas dos lar, os pais, né, eram muito judiados. E aí eu, buscando algo sobre Deus, eu falei, Deus, eu preciso saber o que precisa na minha vida para mudar, o que eu preciso de entendimento, porque eu preciso crescer na Tua palavra. E Deus me trouxe entendimento de graça. Por mais que você tenha passado tribulação, por mais que você tenha passado dificuldades, por mais que as coisas do mundo tenham, sabe, oprimido toda a sua fé, a única coisa que vai lhe dar coragem é graça. Você precisa saber o que é graça. O que é graça, amados? Vamos continuar? Eu identifiquei aqui 3 homens, eu coloquei até um título legal, 3 homens e um destino, parece um filme, né? Mas olha, 3 homens e um destino. Vamos conhecer Onésimo. Quem era Onésimo no texto? Onésimo era um escravo, e o escravo era o escravo de Filemon, ele era o escravo de Filemon, que roubou e fugiu para Roma, onde acabou preso, justamente na cela, foi parar justamente na cela onde Paulo estava. Olha onde ele foi parar, gente. Né? Aí tem um propósito. Então, ele foi parar justamente na mesma célula lá, onde estava Paulo e Epáfras, né? Que é o fundador da igreja de Colossos. Olha só onde é que o cara foi cair. Não parece que foi tipo encaminhado por Deus, assim, é por aqui. Imagine vocês lá, o escravo fugitivo, fugiu, roubou o dono, caiu fora, aí está lá nas ruas de Roma, andando para lá e para cá, né? Estou livre, estou legal, de repente ele é preso. Preso e vai parar onde? Na célula onde estava Paulo e o fundador da igreja de Colossos. E quem era Filemon? Era um rico senhor de escravos, morador de Colossos, olha aí. Esposo de Áfia e pai de Arquipo, pastor da igreja de Colossos, convertido a Cristo pelo ministério de Paulo, e era um homem de confiança de Paulo. Paulo chamava de irmão amado, colaborador e companheiro, ou seja, era um homem que tinha muita intimidade com Paulo. Parece até que foi ele que mandou Onésimo ir para lá, né? Mas não foi não, tá, gente? E o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, né, que se apresentou nesse texto como mediador entre Filemon, que era o dono de Onésimo, que é o dono do escravo, e Onésimo. E mais, se comprometeu a pagar toda a dívida que Onésimo devia para ele. Ou seja, ele tomou todo o problema e mediou entre eles a graça de Deus. Vamos entender mais sobre isso mais na frente? Vamos caminhando, né? Através da vida desses 3 homens, Deus nos revela uma lição de perdão, reconciliação
e amor incondicional. Eu chamo isso de graça. Amor, perdão, amor incondicional. Não é isso? Vamos ver um pouco sobre isso. Poder da graça de Deus. Onésimo, Filemão e Paulo são personagens que foram encontrados pela graça de Deus, ou não? Os três foram encontrados, nós vamos ver isso aqui. E unidos num mesmo corpo. Cada um deles representa uma situação social. Olha só como isso aqui é legal, gente. Paulo era perseguidor dos cristãos. Filemão era um homem rico. E Onésimo um escravo. Olha que diferença brusca. Aí nós vamos lá. Né? São três homens diferentes. O perdão, o amor e a graça de Deus alcançou os três, sem diferença social, sem posição, sem nada. Todos os três estavam mediante a graça de Deus. Todos sem diferença social, a graça de Deus alcançou, né? A Paulo. E quem era Paulo? O mais perverso dos homens. Castigavam os cristãos, matavam, levavam aprisionado. Então, alcança? Alcança. Quem mais? A graça de Deus alcançou também o mais perverso dos homens. O rico. O cara que era rico, o senhor. E o pobre, que era o escravo. Há distinção para Deus? Vocês concordam com isso? Não há distinção para Deus. Nem o ruim, nem o rico e nem o pobre. A graça alcançou todos eles. Jó 34:19, vamos abrir lá? Amém? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que ao pobre, porque todos são obra das suas mãos. Amém? Essa é uma confirmação, né? Que Deus não faz distinção de pessoas, se você é rico, se você é pobre, se você foi errado, se você está no pecado, não interessa. A graça de Deus ela é para todos, ela quer alcançar a todos. Amém? Mas nós vamos aprofundar mais um pouquinho aí. Nós estamos falando sobre graça. A graça, ela faz o quê? Ela transforma, é uma graça transformadora. A graça de Deus, ela transforma a nossa vida. A graça de Deus transforma um escravo em um homem livre. Um ladrão em um homem honesto, de confiança. Ou não? Essa é a graça de Deus, amados. Um pecador em um homem arrependido. Não é cheio de remorso, não. Um homem arrependido. A graça de Deus, ela transforma um homem irresponsável, sem caráter, sem compromisso nenhum, em um homem de caráter ilibado, de um caráter, né, um caráter cujo caráter de Deus. A graça alcança a todos, a graça de Deus. A graça de Deus rompe todas as barreiras, ou não? A graça de Deus, ela rompe a barreira da religião, da religiosidade, não é? A graça de Deus, ela rompe todas as barreiras. Ela rompe os preconceitos, os nossos achismos, as nossas esquisitices humanas, como eu gosto de falar de vez em quando. Sabe, a graça de Deus, ela alcança a falta de perdão. Às vezes você tem um coração endurecido, você está mal, você não quer perdoar, mas quando você está diante de Deus e recebe a graça de Deus, o perdão é um alívio, é uma alegria, é um contentamento, porque a graça de Deus se faz presente. Amém? Amém. É isso, gente. A graça de Deus, ela quebra os corações endurecidos, ela nos alcança, ela não nos diminui, ela nos coloca numa posição diante de Deus, sabe? Numa posição de irmão, olha só, de irmão, como se Jesus fosse nosso irmão. Amém. E Deus, o nosso Pai, que está nos esperando para estarmos todos juntos um dia. Amém? Essa é a graça de Deus. Muitas pessoas tiveram as vidas transformadas pela graça de Deus. Você talvez seja uma dessas pessoas. E se não foi ainda, hoje é o dia de você ser alcançado por essa graça. Hoje é o dia, amado. Sabe, se liberte de tudo aquilo que impede você de receber a graça de Deus.
Jó 11, 16, 19. Vamos abrir lá? Estão todos aí pertinho? Jó 11, 16, 19. Quando nós estamos na graça, quando nós recebemos o perdão de Deus, quando nós temos uma vida com Deus, nós também temos várias promessas de Deus para nós. E essa aqui é uma. Vamos conferir? Pois te esquecerás dos teus sofrimentos. Gente, eu queria uma atenção maior sobre isso, da igreja mesmo, de todos nós. Uma concentração. Olha lá, vamos ler isso aqui com bastante atenção. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terá lembrança, como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã, ser-te-á-se seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Aleluia! Graça! Chega até a mim, graça, eu preciso. Graça! A graça é o perdão de Deus, que nós recebemos por favor imerecido, porque nós não merecemos. Mas essa é a graça de Deus. Não existe caso irrecuperável para Deus. Isso não existe, amados. Não existe, sabe? Pode ser o poço mais fundo que você estiver passando. Você pode estar passando o que for. A graça pode te alcançar. Qualquer que seja o seu pecado. Qualquer que seja o seu pecado, ele não é maior do que a graça de Deus. Tome isso no seu coração, amado. Não deixe o diabo colocar outra coisa no seu coração, mas coloque essa confirmação no seu coração. Onésimo traiu a confiança de todos, fez parte de uma rebelião, roubou, fugiu, desonrou seu senhor, se escondeu até ser preso, usando uma linguagem policial. Cadê o Narciso? A casa caiu, pronto. A casa caiu para Onésimo. Ele foi achado, foi preso, achava que tinha feito tudo certo, e a casa caiu. Onésimo foi capturado, e o que parecia liberdade, agora se tornava motivo de tristeza, uma angústia tomava conta do coração dele, né? Um sentimento de desprezo surgia em seu interior, a vergonha de ser capturado e exposto, com certeza lhe fazia as lágrimas correr em seu rosto, e o medo da condenação tomava conta da sua alma. Para Onésimo, só lhe restava esperar castigo até a morte. O fundo do poço tinha chegado para Onésimo. Muitos de nós, aqui, chegamos no fundo do poço, fomos resgatados por Deus, a graça de Deus chegou até nós, e através do intermédio dessa graça, nós estamos aqui hoje. Sabe, muitos de nós chegamos no fundo do poço, muitos de nós, assim como Onésimo, sabe, talvez você tenha se identificado em alguma coisa aqui, talvez você já tenha sentido medo, eita, a casa caiu, agora sujou, como que eu vou pagar essa dívida, como que eu vou sobreviver daqui para frente, o que vai ser da minha vida? Acabou, minha vida acabou, o casamento acabou, os filhos me abandonaram, acabou, alguma situação, sabe, gente, que te levou ao fundo do poço. Mas a graça de Deus se faz presente para todos aqueles que buscam. Tenho certeza que nesse momento que Onésimo estava passando, ele se lembrou, sabe de quê? Imagina aí, gente, o que ele se lembrou quando ele estava lá? Olha, é nesse momento. Espera aí, eu vim de onde? Fugi lá da casa de Filemon. O que tinha lá, gente? Alguém se lembra? Não? Uma igreja. Lá tinha uma igreja. E lá o que ele ouvia? A palavra de Deus, louvores, sabe, pessoas cantando, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Com certeza isso veio ao coração de Onésimo.
sabe? Porque ele ouviu aquilo, ele viveu aquilo, por mais que ele tinha fugido daquilo, ele carregava aquilo no coração. Eu tenho certeza absoluta que ele lembrou disso. Deus tem uma promessa para aqueles que chamarem, que clamarem o seu nome. Deus tem uma promessa. 2 Crônicas 7:14, vamos lá? Eu vou adiantar aqui na leitura para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês acompanhem aí também. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa de Deus, queridos. Deus tem promessa para nós. Deus não se esqueceu. Deus tem promessa para nós. Nós precisamos tomar posse dessas promessas. Amém? Amém? É disso que nós precisamos. A graça está a todo momento nos rodeando, querendo nos alcançar. Sabe? Deus tem promessa para mim, para você, para a sua vida, meu querido. Deus ouviu a oração de Onésimo e o levou de encontro a Paulo, um prisioneiro que era livre. O apóstolo Paulo, de pronto, lhe apresentou a Jesus, a esperança para os perdidos. Amém? Então, Onésimo, mesmo em toda a tribulação ali, acredito eu, a Bíblia não nos relata isso, mas que ele se lembrou dos cultos, de louvor, de adoração, da palavra, e então ele, e agora? Vou morrer, me acharam, vou preso. Então, naquele momento, com certeza, ele deve ter pensado, Deus, me ajuda. E ele foi parar na cela de Paulo, e onde Paulo apresentou a ele, a Jesus, a esperança para os perdidos. Amém. A mesma graça que alcançou Paulo e Filemon, agora alcançou a Onésimo. 3 homens diferentes. Deus continua liberando a graça dele sobre a vida daqueles que o buscam. Deus continua libertando escravos, buscando os perdidos, curando os feridos de alma, enxugando as lágrimas, ressuscitando os mortos. Deus continua resgatando pessoas do fundo do poço. Deus continua operando, Deus continua vivo, Deus continua fazendo. A graça de Deus está sendo derramada sobre nós, amados. Nós precisamos crer nisso, tomar posse dessa graça. Aleluias. Se você chegou ao fundo do poço, clame a Deus. Acredite, tenha fé, Deus vai se manifestar ao seu favor. Não importa o que você está vivendo, amado. Nós estamos falando sobre graça. Graça é favor imerecido. Amém. Não importa o que você está vivendo, o que você fez. Achegue-se a Deus. E Ele vai se manifestar ao seu favor. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se falta fé, amados, peça a Deus, porque nem isso a gente tem. Não é dom nosso, vem de Deus. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a esperança para os perdidos. Jesus é o nosso, sabe, o nosso caminho, a verdade, a vida. Jesus é a nossa esperança. Então, Jesus pode nos libertar, pode nos salvar, pode nos curar e pode nos tornar livres de tudo que você está passando no dia de hoje. Não importa, como eu disse. O escravo Onésimo recebeu a graça de Deus, foi perdoado, restaurado e se tornou um novo homem. Onésimo foi liberto das cadeias espirituais, mas ele ainda precisava ser livre por completo. Não bastava Onésimo estar arrependido, ele precisava cumprir com as suas obrigações, precisava voltar para Colossos, se reconciliar com Filemon, reconhecer que errou e restituir o que havia roubado.
Então, o processo ainda estava só iniciando. Ainda tinha outra parte também. Ele tinha que chegar até Filemon, pedir perdão, sabe? E pagar Filemon. Era uma obrigação. Muitas das vezes nós fugimos das nossas obrigações, sabe? Por mais que a gente erre e somos perdoados, mas a consequência do erro, ela vai vir. A conta vai chegar. Nós temos que, com o caráter de Deus, com a graça de Deus, buscar meios de reparar os danos. Amém? No versículo 16, Paulo intercede por Onésimo, para que Filemon o recebesse não como um escravo, mas como um irmão caríssimo. E no versículo 17, Paulo reforça ainda mais esse pedido. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha que mediador. Parece Jesus, Paulo, gente? O caráter, sabe, de Jesus? Paulo poderia agir totalmente diferente, né? Olha, você roubou, você fugiu, você fez isso, aquilo, outro, você não merece a graça de Deus. Você não merece, você tem que ser condenado, amado. Pelo contrário, Paulo se intermedia, Paulo vai no meio, Paulo fala, olha, Filemon, recebe esse cara aí que te roubou, que te fez isso, que sabe que te expôs, porque você ficou exposto, que um escravo quando fugia naquela época e o Senhor não pegava ele e não metia um F na testa de fugitivo com um ferro queimado, ele era, sabe, tido como um frouxo, como um homem que não tivesse moral, não tivesse poder. Ele tinha que demonstrar isso. Imagina para Filemon ouvindo isso, gente. Paulo está doido, como que eu vou pegar o cara que fugiu, colocar ele aqui, colocar como meu irmão? Mas a graça de Deus tomou de conta de Filemon, e Filemon foi recebendo aquelas palavras, sabe, de Paulo. E Paulo vai ministrando a ele, olha, recebe-o, recebe como recebe a mim. Sabe, isso foi quebrando o coração de Filemon. E para selar de vez o pedido, no versículo 18, Paulo se comprometeu, olha só, ele se compromete a pagar toda a dívida de Onésimo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Que mediador é esse, gente? Paulo tinha alguma coisa que se parecia com Jesus aí? Esse é o caráter de Jesus, sabe? Nós precisamos ser mais mediadores também, sabe, de conflitos. Nós precisamos que a graça, ela saia de nós também, esparramando, e que chegue às outras pessoas também. Essa foi a condição de Paulo. Olha, recebe, eu te pago tudo, não tem problema não. Mas recebe ele como teu irmão. Paulo sabia que para Onésimo ser completamente livre de todo o jugo, ele precisava quitar toda a dívida com Filemon. Mas Filemon tinha recebido o perdão de Deus através da pregação do Evangelho de Paulo. E Paulo considerava Filemon como irmão e cooperador no ministério do Evangelho de Deus. Ou seja, estava todo mundo no mesmo lugar. Não é isso? A carta de Paulo a Filemon, amados, é um convite para nós. Um convite à reconciliação. Um convite a amar ao próximo, um convite à liberdade, um convite, sabe, a colocar a prática do verdadeiro sentido da graça de Deus operando em nosso meio, nas nossas vidas, sabe? Não interessa qual a sua posição social, o que você faz, o que você deixa de fazer, sabe? A graça de Deus é para alcançar todos nós, todos nós. Paulo e Filemon foram perdoados por Deus, e os mesmos deveriam perdoar. Aqueles que foram alcançados pela graça deveriam ser usados como canal dela, ou não? Sim, eles foram alcançados. Aqueles que receberam o amor de Deus devem doar esse amor na mesma proporção, porque agora nós não somos mais nós, não é isso? Agora é a graça de Deus operando sobre nós. O velho homem morreu. E você, querido? Pensa aí, você já foi alcançado por essa graça? Você já recebeu algo de Deus?
ou de alguma pessoa que investiu na sua vida, que acreditou em você, mesmo você não trazendo, demonstrando expectativa nenhuma, sabe? Mesmo você se sentindo assim sem valor, sem utilidade nenhuma, mesmo você se sentindo talvez um Onésimo na vida aí, que a única coisa que me resta agora é a morte. Você já recebeu algo de Deus? Já recebeu a graça de Deus? Transmita ela, então. Transmita. Deixa ela sair. Deixa ela inundar. Deixa ela transbordar no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, aonde nós estivermos. Deixe a graça de Deus transbordar. Seja grato. O Evangelho liberta e salva, mas para ser curado, você precisa cumprir com as suas obrigações. Muitas pessoas acham que pelo fato de declarar Jesus como Senhor e Salvador já é o suficiente. Amados, não é. Qualquer pessoa faz isso. Mas quando nós somos alcançados pela graça, é totalmente diferente. Sabe? Declarar só Senhor como Jesus como nosso Senhor e Salvador não é suficiente. Você precisa restituir, você precisa perdoar, você precisa liberar perdão, você precisa, sabe, ser livre, desfrutar de uma vida cheia da graça de Deus. Amém, amados? Você precisa colocar isso em prática. A graça precisa ser operante, ela não pode ser só para mim. Ela tem que alcançar outras pessoas. Deus nos vê como canal de bênçãos. Deus espera confiar em seus servos atitude de humildade, perdão e amor incondicional. É isso que Deus espera de nós. Não existe pecado que a graça de Deus não alcance. Amém? Não existe. Amado, se você veio aqui essa manhã, se você está aqui nessa manhã, saiba que há um convite de Deus para você, para que você receba da graça dele. Independentemente do que você fez, o que você faz, o que você está vivendo, qual a sua, sabe, posição social, a graça é para todos. Amém? Os querubins te exaltam, terra e céu.